Um clube todo seu. Mediação de leitura de autoras mulheres. Olá, meu nome é Rayane Silva Guedes, eu faço parte do projeto de extensão Um Clube Todo Seu, que tem promovido a leitura de mulheres escritoras, sendo uma parceria entre a Universidade do Estado de Minas Gerais e o Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte. Vamos conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento desse projeto. A equipe de organização é composta por docentes, discentes, pesquisadoras das áreas de História, Sociologia, Pedagogia, Literatura. Esse projeto de extensão teve início no ano de 2021. E por conta do isolamento social, suas atividades têm sido desenvolvidas de forma online. Por isso, a mediação de leitura tem ocorrido pela plataforma Teams. Também, diferentes recursos digitais têm auxiliado no desenvolvimento do contato entre a organização e os possíveis leitores. O objetivo principal do clube é promover, divulgar e incentivar a leitura literária de escritoras mulheres, compreendendo a importância de fortalecer as escritoras, principalmente frente ao silenciamento histórico que as mulheres tiveram no campo da literatura, da política, de modo geral. Assim, este trabalho está apoiado nas ideias de Hildo Colson, que pensa a mediação de leitura a partir da possibilidade da conformação de uma comunidade leitora, que pode promover a democratização do acesso à literatura e também o letramento literário. Também Robert Darnton afirma que a mediação de leitura funciona como um circuito de comunicação entre o escritor, a obra e também os leitores, favorecendo assim a fruição da literatura. No Clube Todo Seu, essa preocupação se demonstra através de duas abordagens de mediação de leitura, a partir da diversidade das mediadoras e também do público que é atingido. Então, a perspectiva das questões da mulher, da importância das questões de gênero dentro da literatura, elas aparecem nessa mediação, assim como a perspectiva da licença poética, dessa perspectiva mais literária. Também há uma preocupação com a contextualização das obras, compreendendo que uma obra literária ela tem um contexto que é político, que é histórico, que também parte do escritor ou da escritora. E no caso das escritoras mulheres, existem questões particulares, das condições femininas dentro da nossa sociedade que vão ser fundamentais nesse processo de mediação. Muitos dos relatos que a gente recebe durante esse processo de mediação tem a ver, inclusive, com uma identificação que as leitoras têm com as histórias que são contadas, com os relatos e com a própria questão da necessidade da leitura ou mesmo da escrita. É evidente que um clube todo seu tem promovido a formação de novas leitoras e leitores. A partir dos relatos, pode-se perceber que a divulgação e a ampliação dessa leitura tem contribuído para que novas pessoas tenham interesse pela leitura literária. É importante considerar que a mediação de leitura para a formação de novos leitores e leitoras tem diferentes aspectos. Um deles é o planejamento, que é fundamental, principalmente para o processo de formação de mediadoras, que ocorre nas reuniões do coletivo, para que seja possível estabelecer esse circuito de comunicação entre as escritoras, o livro e os leitores e leitoras. Então, os elementos fundamentais do processo de mediação não estão só no momento em que as reuniões ocorrem. Ela também passa por todo um processo de reconhecer o nível leitor, o contexto socioeconômico, as características específicas daqueles leitores e leitoras, ou futuros leitores e leitoras, que vão participar desses encontros, e assim como também as obras.
Então, conhecer as obras, identificar aspectos fundamentais que vão conseguir levantar e promover o interesse desse grupo atingido é fundamental. Por isso, a gente também vai apresentar aqui a composição dessas mediadoras e as características que têm feito fundamental a organização do coletivo e os resultados obtidos. Olá, meu nome é Mariana Cavaca, eu também sou integrante do Clube de Leitura, um clube todo seu, né, que é um clube, como já apresentado pela Rayane anteriormente, é um clube que busca ler e fazer mediação a partir de obras escritas por autoras mulheres, né? E eu vou falar um pouquinho, né, então, para você sobre algumas reflexões sobre a multiplicidade de mediadoras, de pesquisadoras e de leitoras, né, dentro do clube e a riqueza que tem sido essa experiência de dialogar com diversas pessoas de áreas distintas, né, apesar de todas estarem de alguma forma ligadas ao campo da educação. Mas a gente tem no clube de leitura, um clube todo seu, uma especificidade que traz muita riqueza para as nossas interpretações, as nossas ferramentas aí, né? Na forma em que a gente lê e discute sobre as obras, que pessoas que estudam, né, e se interessam aí no campo da pesquisa, sobre a formação de leitores, literatura, né? A gente tem esses perfis, principalmente eu e a professora Raquel, mas nós temos também outras professoras que vêm estudando, como a professora Daniela e a professora Ana Paula, que estudam no campo, o campo de gênero, né? E esse campo e essas leituras contribuem muito, mesmo que não seja algo específico do campo da mediação da leitura literária, né? E como a Rayane muito bem colocou, o professor Hildo Cosson, ele vai falar da importância desses coletivos de leitura, né? A gente tem até um diálogo aí do Bourdieu com o Chartier, que o Chartier, nessa discussão com o Bourdieu vai questionar, né? Falar sobre a importância desses espaços, né? Não basta ter acesso ao livro e o tempo e o espaço à leitura, mas se a gente realmente quer estimular a leitura e quer contribuir para a formação de novos leitores, um espaço de conversar sobre o que foi lido, sobre as percepções, sobre as possibilidades de interpretação, ela é tão importante quanto o próprio acesso e tempo para essa prática da leitura literária. E nesse sentido, a nossa intenção com a apresentação desse trabalho, né, de registro desse relato, é de falar da riqueza dessa experiência, como tem sido interessante para a gente recorrer a uma prática de leitura literária de mulheres, né? Tendo em vista que quando a gente faz uma análise histórica, a gente percebe que o próprio acesso às mulheres à literatura durante várias épocas já foi extremamente cerceado, né? A gente tem aí vários trabalhos, como da professora Aparecida Paiva, né, no livro A Voz do Veto, em que ela já indica, né, uma lista de livros proibidos, né, para as mulheres de família. Então, em que medida que também promover e conhecer e reconhecer a diversidade, a multiplicidade do feminino, né, das representações de mulheres e as suas formas de ver o mundo, de dialogar e se expressar por meio da linguagem literária, né? Como que isso também, de alguma forma, é um movimento da gente olhar para a gente, né? No clube, geralmente os nossos encontros são predominantemente mulheres que participam, mas às vezes a gente tem a participação de homens, né? E é muito interessante quando a gente tem um espaço que o assunto ali é discutirmos o feminino, a escrita feminina, e temos a riqueza de compartilhar, então, essas leituras com diferentes pessoas, né? Que se identificam ou não com a forma de organização binária, né? Então, o nosso intuito, né, com esse trabalho é mostrar
a riqueza, né? E que não é a nossa intenção em momento nenhum trazer uma mediação que se restringe a perfis, né? De pessoas que precisam ter uma carga teórica no campo da leitura literária, mas que a gente consiga quebrar tabus, quebrar preconceitos e estimular cada vez mais, né, superando as diversas barreiras, estimular cada vez mais espaços, né, coletivos aí de leituras e partilha das nossas impressões, e que todos nós possamos cada vez mais, e todas nós e todos nós, possamos nos sentir cada vez mais confortáveis, né, para propor espaços de diálogo, de discussão e de reflexão sobre as obras lidas, né, que talvez essa experiência que tem sido muito rica, né, e que a gente tem, inclusive, utilizado as redes sociais, em especial o Instagram, para divulgar e comunicar com as pessoas interessadas, predominantemente por meio dele que a gente tem feito e por mensagens instantâneas também, a divulgação dos nossos encontros, e temos utilizado, então, plataforma de encontros remotos para que os nossos momentos de troca e de experiência aconteçam, e tem dado muito certo, né? Inclusive, recebemos de vez em quando pessoas de outros estados, e isso enriquece muito, porque a gente sente que as pessoas saem querendo falar mais, né? Então a gente precisava deixar aqui o nosso registro dessa tentativa de organização de coletivos, de troca, né, de espaços colaborativos na construção de interpretação e conhecimento aí de diferentes autoras e obras.